primeiro podcast, o 01, com a nossa equipe clínica aqui do Rituale. Eu sou Lorena Trindade, sócia aqui. Vamos discutir um assunto super interessante. Na verdade, um assunto que eu também tenho lutado contra, que é o açúcar. E aí eu trouxe 2 especialistas aqui, a nossa mestre em ciência dos alimentos, Lorena Andrade, minha xará. Tudo bom, Lô? Tudo bem, Lore. E você, tá bem? Tudo ótimo. E o nosso doutor, psicólogo e filósofo do Rituale, Clécio Branco, é uma pessoa ilustre aqui também. Tenho a honra de trabalhar e ter momentos com ele, com vocês dois, claro. E hoje a gente é um bate-papo, uma coisa informal, que a gente possa passar um conteúdo bacana, com dicas práticas também, para quem está em casa. E vamos falar sobre a campanha Doce Liberdade. Vou começar aqui com a Lorena perguntando qual é o impacto do açúcar no nosso metabolismo? O que acontece, Lore? O consumo excessivo do açúcar, ele pode gerar algumas alterações, né, no nosso corpo. Então, para quem quer, por exemplo, emagrecer, vai afetar sim, porque o consumo excessivo não te favorece no processo de emagrecimento. Pelo contrário, o açúcar, quando consumido em excesso, ele pode ser convertido em gordura no nosso corpo, né? Então, a gente pode gerar até, por exemplo, uma esteatose hepática não alcoólica, que é aquela gordurinha no fígado, pelo consumo excessivo de açúcar. Então, às vezes, a pessoa fala no consultório: Lore, eu não como fritura, mas come muito pão, macarrão, biscoitinho, isso vira sabe? Açúcar. Vira açúcar no nosso sangue. E aí, como chupo balinha, que às vezes essas balinhas a pessoa não percebe o beliscar, né, ao longo do dia. Vou pegando uma balinha, pego outra ali, pego outra aqui, e não percebe. Às vezes, aquele golinho de café com um pouquinho de açúcar, mas a pessoa às vezes bebe café ao longo do dia todo. Sim. Isso tudo vai atrapalhar o metabolismo, então pensando num processo de emagrecimento é prejudicial. Além disso, né, eu falei da esteatose hepática, mas o açúcar pode afetar também, não só gerar esteatose hepática não alcoólica, mas pode gerar o diabetes, né? Sim. Pode causar outras alterações neurológicas, sabe? Por exemplo, uma demência, um Alzheimer. Hoje, as pessoas estão enxergando isso em alguns estudos científicos como um novo diabetes tipo 3, Olha. que é o excesso de açúcar causa degenerações no nosso cérebro. Altera, né? Altera real. Então, as células. E é interessante que a gente fala que o açúcar inflama o corpo. Como que é esse processo de inflamação, né, do nosso corpo? A gente fala que tem alimentos que são mais alcalinos, né? E o açúcar inflama, você está inflamado, né? O açúcar, ele lesa a parede das nossas células, pode lesar algumas células do nosso corpo. Tá. E aí, ele lesando essas células, o que a gente tem? Aumento de radicais livres, oxidação, estresse ali em algum órgão, em alguma célula do nosso corpo, certo? E daí a gente pode gerar esses processos de inflamação. Sim. Então, se eu tenho uma genética não muito favorável a doenças autoimunes, ou se eu tenho esses processos de inflamação sendo formados no meu corpo, eu aumento as chances de qualquer doença, sabe? Formação de uma doença inflamatória. Sim. Então, eu tenho um estudo que mostra que o excesso do consumo de açúcar pode gerar doenças autoimunes. Então, eu aumento as chances de doença de Crohn, retocolite ulcerativa, por conta desse estresse oxidativo que o excesso do consumo de açúcar provoca. Tem um parâmetro para a gente saber, olha, você, claro, tem o exame de sangue, né, a glicose, sim, mas o que a gente hemoglobina glicada, insulina. Exatamente. O que a gente pode se atentar se o nosso açúcar está elevado? Porque eu sei, por exemplo, se você come uma fruta, o seu índice glicêmico, o pico é mais lento, né? Se eu como um prato antes de uma sobremesa, é melhor do que comer só a sobremesa e depois o prato, né? Sim. Tem uma estratégia nisso. Tem.
A fruta, dependendo da fruta, ela vai fazer um pico de glicemia, e é legal a gente casar com uma fibra ou nuts para poder evitar esse pico, mas combinar alimentos. Sempre os alimentos. Pensando nas sobremesas, é exatamente isso, Lúria. Gosto muito de uma sobremesazinha. Ok, quando comer, realmente ela deve vir após uma grande refeição. Então, pensando onde encaixar um docinho, o ideal seria, então, após o almoço, por exemplo, né? Pensando que a pessoa vai ter um bom prato de salada, vai ter, então, um arroz integral ou uma quinoa, é igual sabe? Aquela Essa questão, combinação. Né, do jejum intermitente. A pessoa fica de jejum, aí fica desesperado, morrendo de fome. Aí a primeira coisa que vê é uma pizza. Eu vou comer essa pizza. Não, tá tudo errado. Tudo errado, né? Jogou por água abaixo todo esse tempo de jejum. Porque quando se quebra o jejum, é legal, quando voltar a comer algo que seja mais nutritivo, que não vai dar essa carga, esse pico de glicemia tão alto assim no seu sangue, né? Sim. Não tem condições disso. Muito bom, muito bom. E agora vamos para o Dr. Clécio aqui do lado. A gente falou muito da parte biológica, né, da ciência dos alimentos, do nosso metabolismo. E a parte da mente, a associação que tem com o açúcar. Por exemplo, tem pessoas, né, que vêm aqui no Rituale que já expressaram que tem a compulsão por doces à noite. Já ouvi muito falar. O que isso está relacionado ao nosso cérebro? O nosso organismo ele funciona dentro de um princípio. Isso é mais psicanálise do que filosofia ou neurociência. O Freud que é o responsável por essa pesquisa, está no projeto, no primeiro volume da obra dele. O organismo ele é constrangido constantemente por forças aleatórias à vontade do indivíduo, né? Tanto do ambiente quanto dos órgãos, do organismo interno. Existe um jogo de força que constrange o indivíduo. Esse tempo de constrangimento gera desconforto, gera desprazer. Então, a função do organismo é organizar essas forças que constrangem, que incomodam, num princípio, para que ele se torne prazeroso na sua finalidade. Então, a quantidade de pulsional no organismo é atraída para uma área da nossa mente, junto com o cérebro, que não se separa, que é um aparelho psíquico desenhado pelo Freud. Esse aparelho psíquico ele vai funcionar como um grande administrador de forças. Então, quando nós escoamos forças, nós sentimos prazer. Mas vamos por parte, Clécio. Calma aí. Da célula para Freud é um espaço muito grande. Mas dá pra casar. Então, né, a gente tem esse sistema de prazer quando come chocolate, né, um sistema de recompensa, né? É um prazer imediato? Como que é esse sistema? Como funciona na nossa mente? Porque, assim, a gente, antes de ver o doce, a gente já está salivando. Então, nós queremos o prazer o mais rápido possível, porque ninguém aguenta ficar muito tempo constrangido por desconforto. Sim. Seria o ideal para o organismo que ele fosse tão rápido quanto a dor que você sente ao tocar uma chapa quente de um ferro. Você sentiu, você retirou. Então, como nós somos sujeitos de linguagem, nós falamos, nós inventamos o universo da representação simbólica, a gente pode mediar esse tempo em que o objeto do prazer não é encontrado, né? Podemos mediar com a linguagem. E aí estaria já sugestões de salvação do adicto do açúcar, né? Sim. O que eu posso fazer antes de comer o pudim, comer a caixa de chocolate, né? Para ter prazer. Eu posso muita coisa no universo da linguagem. Você falou de célula, realmente está acontecendo na célula. O Freud dividiu
o sistema neuronal em 2 grupos de células, um grupo estriado e um grupo liso. O estriado, a energia é contida parcialmente, e no liso ela flui livremente. Então, nessa dialética biológica, uma quantidade fica, uma quantidade sai. Nós organizamos assim porque nós temos que ter uma quantidade de energia guardada no corpo, que é para fazer os órgãos funcionarem. Para que eu tenha até a própria fome, eu preciso de energia que gere fome em mim. Então, a mediação, para que eu espere, adie o prazer, seria essencial e é possível para o humano no universo da linguagem. O animal também faz isso, mas por instinto. Uma lebre, por exemplo, com sede, que andou o deserto atrás de água, quando acha um lago de água para beber, e que ao mesmo tempo aparece um predador, ela vai beber a água e correr o risco de ser devorada, ou ela vai fugir? Por instinto ela vai fugir, então ela vai adiar o prazer de tomar a água que ela tanto precisa. E nós muito mais, nós podemos adiar com mediações da linguagem. Então eu posso adjetivar o substantivo masculino açúcar ou doce por um adjetivo mesmo, por algo doce na minha vida, que não seja necessariamente o doce concreto do açúcar. Eu achei super interessante o que você falou. Eu estava até lendo um livro que fala sobre isso. A gente tem alguns instintos, né? Não sei se pode chamar de instintos primários, não sei, né? Como você falou, tá com sede, vai... E aí o ser humano vai... A gente sente um prazer, o nosso paladar gosta quando come uma fruta, algo mais doce do que amargo, né? Pelo menos a maior parte das pessoas. E aí o ser humano foi lá e falou, vamos arrebentar com isso, vamos colocar lá em cima essa dose de energia, né? Não sei se pode chamar de energia, mas de satisfação, né? E aí coloca o doce, né? A gente começou a fazer coisas, né? O fast food, né? Antes era uma comida mais, né, caseira, menos sal, menos... A criança, né, nem nasce pela né, a sociedade aí de pediatria, você não pode dar sal até 1 ano de idade. Eu sei porque eu tenho uma filha de 9 meses. Então, e eu tive meu outro filho com 9 anos que não tinha essa regra. Então, assim, a gente colocou para gerar esse ciclo de querer mais, né? A crocância, tudo isso, você come e, assim, você lembra, né? É uma memória. Você fala assim, nossa, aquele estalo, né? O próprio bis, Tem uma coisa que te dá que eu quero mais, né? E isso está muito relacionado a esses prazeres, né? Que o ser humano já tem, só que a gente foi lá e potencializou. Tô errada ou tô certa? Não, tá certa. Foi o que eu estava até falando com o Clécio, que é o açúcar, aquele ciclo vicioso, porque eu como docinho, gero dopamina, fico feliz, sinto esse prazer. Isso. Aí tá caindo de novo, deixa eu comer mais um pouquinho, volto esse ciclo novamente, certo, Clécio? Então, eu até lanço uma questão para você aqui, uma questão filosófica, mas que a nutricionista pode responder muito bem. Afinal de contas, nós somos viciados em doces ou dopamina? Pois é, né? Porque se a gente for parar para pensar, nós somos uma rota bioquímica, né? Pura bioquímica. Então, a danada da bioquímica a gente tem a dopamina ali que faz esse ciclo vicioso, né? Que a gente fica dependendo, sendo escravizados pelo prazer, né? Sim. Que é o que o açúcar nos gera. Os gatilhos, né? Isso. Até se você pegar os animais, eles também, né, têm esses gatilhos e aí tem a satisfação. Opa, gostei disso, quero mais, Quero mais, isso. Então... E se você for parar para pensar, Lori, é uma coisa que é desde pequenininho, né? Por exemplo, você vai... Antes, que meu filho também já é grandão. Mas quando o Vinícius ia no pediatra, para poder
poder ver se estava inflamada a garganta, aí tinha aquele palitinho era doce. Aquele doce, eu não sei se no seu tem não isso, tem mas mais. ó, porque Vinícius também tem 22 anos. Mas aí, quando colocava, era doce. E aí, a criança parava de chorar um pouco, né? E aí, o pediatra já dava aquele palitinho doce, a criança parava de chorar, ficava chupando aquilo. A mãe nutricionista só observando. Não, eu não era nutricionista na época. Mas é aquilo. Então, a criança chora, às vezes, a mãe dá um docinho. Sim. Ou, por exemplo, a criança... tira um 10 na prova, vamos comemorar, toma um sorvetinho. Sim. Então, às vezes, tá o doce... É afetivo também. O doce, ele pode ser um símbolo de recompensa, né? Eu fiz, tirei nota 10, eu, sei lá, ganhei no jogo. Não, e tem eu muito mereço. assim, eu tive um dia horrível, Também eu tem mereço esse. um docinho para melhor. Eu trabalhei muito. Eu mereço. Esse é um gatilho. Também são vários gatilhos, mas se a gente parar para pensar, é desde a infância, porque a gente começa isso desde pequenininho, dentro da nossa família. Eu falei só da mãe, mas pode ser pai, pode ser vovó, né? As pessoas que estão ao nosso redor, como uma forma de agrado. Sim, é verdade. Houve muitos casos em que o adulto, para acalmar uma criança, deu uma chupeta mergulhada no açúcar. Exato. Ou no mel, né? Então ficou atrelado aí o desconforto e o princípio de prazer. Com o doce do açúcar. A criança, então, ela poderá criar um sistema de estímulo-resposta que eu vou chorar para ter a minha recompensa, o meu açúcar. Exatamente. Então, fazendo um escopo didático aqui para quem está assistindo, né? A gente já falou de muita coisa complexa aqui, né? Muita coisa difícil. Por que o usuário abusivo do açúcar ele ganha peso, né? Seria o açúcar em si, a matéria branquinha do açúcar, ou tem alguma disfunção que ele causaria no sistema neuronal e que geraria, então, ele aumentar a quantidade de ingesta de alimentos por causa do açúcar? Gera essas disfunções, sim. Gera, né, Clécia? Parece que há uma alteração no sistema produtor de ocitocina, que a ocitocina gera a sensação de saciedade no indivíduo. Então, no caso do consumidor de açúcar, essa sensação de saciedade ela fica extinta. Então, o indivíduo fica compulsivo para comer. Muito mais do que consumir açúcar, ele tem uma fome insaciável. Então, ele aumenta a ingesta de alimentos. Então, não está associado diretamente à substância química do açúcar em si, mas o que ele causa num sistema que eu me sinto saciado. Então, ele come mais. Não seria por isso que, na nossa experiência clínica, a gente vê o indivíduo com dor de cabeça, ele estaria numa síndrome de abstinência? Sim, com certeza. E não seria só do café, mas do café, porque ele traz açúcar junto? Café, açúcar, tudo isso vai... tudo isso vai gerar esse desbalanço, esse desconforto, essas dores, essas reações que a pessoa fica mais irritada, muito mais irritada. Quando a gente retira o açúcar, fica extremamente nervoso, né? Sim. Mas é justamente porque a gente está... Mas logo depois melhora. Tirando essa fonte de prazer. Melhora. Sim. Melhora, sim. 3 dias, até 3 dias a pessoa já está mais equilibrada. Tá, a boa notícia é essa. Eu acho que não tem nenhum óbito, né? Não. De abstinência. Muito pelo contrário. De açúcar, né? Depois é só dura alegria. 3 dias, em torno de 3 dias, a dor de cabeça, esse mal-estar. Gente, esse é o nosso primeiro podcast, né? Eu quero convidar vocês novamente. A Lorena tem um atendimento agora com um hóspede querido. E a gente pode falar sobre os substitutos e como conseguir, de fato, fazer essa mudança. Porque, né, a gente já falou um pouco sobre o nosso metabolismo, sobre o nosso sistema. E é importante a gente ter as ferramentas corretas para poder utilizar
para substituir o açúcar de uma forma inteligente. Sim. Tá bom? A gente deixa para a próxima, então, Lore, parte 2. Combinado. Obrigada, Clécio. Obrigada, Lô. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.